Pense comigo, senta aqui, vamos conversar sobre vida e o amor. Por que a saúde mental antes era um assunto tabu, quase proibido, e hoje está em todos os locais, TVs, top nas conversas e nos podcasts? A saúde mental da população piorou? E o atendimento, como é que está? Vocês se preocupam com a quantidade de diagnóstico que está aparecendo? E você queria ter uma noção geral, mais sobre saúde mental de uma forma acessível e direta? Então, esse podcast é para você, ou para alguém que você gosta. Sejam bem-vindos ao podcast Pense Comigo com Bia Lobo, Vida, Amor e Cotidiano. E eu gostaria de discutir com vocês um assunto muito importante sobre saúde mental. Eu sou psicóloga, trabalho com psicoterapia breve e com life coaching. Sou professora, gestora universitária, gestora de vários tipos de organização, sou vice-presidente do Instituto Lobo e, claro, que conheço e estudo, não sou especialista em todos os tipos de transtorno, em todos os tipos de problema, mas tenho visto muito bem o problema que hoje ocorre com a saúde mental no Brasil e eu queria falar um pouquinho disso com vocês de forma bem direta e objetiva, tá bom? Vamos falar então de saúde mental e o que nós precisamos saber sobre isso nesse episódio número 8 do meu podcast. Bom, a saúde mental, na verdade, ela transita por várias áreas de conhecimento, não só sobre a psicologia. Ela transita sobre a medicina, transita sobre a psiquiatria, que é uma especialidade, e também sobre outras pessoas que estudam cérebro, neurociências. Na verdade, é uma área multidisciplinar, né, que trata da saúde mental. E eu percebo uma mudança muito grande de quando a gente se formou e como é tratada hoje a questão da saúde mental. Em alguns casos, eu acho que as evoluções são palpáveis, são visíveis. Em outros casos, acho que há alguns retrocessos que nós precisamos pensar. Mas, quando se fala de saúde mental, ainda tem uma dificuldade. Quando é um artista, é um atleta, as pessoas acham até bonito, né? Não, a Simone Biles parou porque quis cuidar da sua saúde mental. Fulano também deu um tempo para cuidar da sua saúde mental. Isso é muito bonito, né? Mas ao falar de saúde mental, o que aparece por trás é que é uma doença. E se é doença, nós vamos pegar remédio e buscar cura. E não é simples assim. Então, vamos falar aqui um pouquinho para vocês poderem não só compreenderem. Eu não quero entrar em nenhuma especialidade como técnica, eu quero falar de uma maneira geral, pela minha formação, pelo que eu conheço, para poder orientar vocês como se vocês pudessem conversar sobre esse assunto, entender um pouco, se localizar quando acontece isso, ou na sua família, ou na sua casa, ou com amigos. Essa é a ideia, porque raramente alguém faz isso de forma compreensível. Fica todo mundo falando no tecniquez e as pessoas ficam boiando achando que é uma coisa do outro mundo. Coisa de doido, gente doida, gente maluca, perigosa. E não é necessariamente dessa forma, né? Em 99% dos casos não é assim. Bom, quando a gente fala de saúde mental, eu vou me ater um pouco mais à questão da psicologia e um pouco da psiquiatria, né? A psicologia é uma ciência. E como ciência, ela vai evoluindo ao longo do tempo e descobrindo novas coisas, né? Fazendo novas pesquisas, mas é uma área muito complicada. Na minha opinião, ainda muito atrasada. Por quê? Porque o cérebro é o universo insondável do ser humano. Nós conhecemos muito pouco do nosso cérebro ainda. E com o advento das novas tecnologias, as ressonâncias e outros equipamentos, a gente está conseguindo mapear algumas coisas, entender melhor um pouco, né? E mudando a compreensão, mudando o diagnóstico, mudando tratamentos. E isso mexe um pouco com as pessoas, né? E também traz preocupação pela falta de entendimento e de clareza que as pessoas têm. E as poucas pessoas que falam de saúde mental falam do alto
da sua capacidade como neurologistas, como psiquiatras ou como psicanalistas e coisa e tal, mas de uma forma que as pessoas não conseguem traduzir para o seu cotidiano. E é isso que eu quero fazer com vocês, ajudar vocês a pensarem sobre isso de uma forma mais leve e tocando em alguns assuntos que ajude vocês a trabalhar esse tema. Na casa, com filhos, com amigos, com pessoas com quem vocês se relacionam. Muito bem. O primeiro problema é que a gente sempre parte, na psicologia, da chamada curva normal. O que é a curva normal? É a distribuição das pessoas num determinado tipo de análise. Aí você pega o centro dessa curva e diz assim, quem está aqui é normal. Quem está aqui tem algum tipo de problema, quem está aqui tem algum tipo de problema. Isso é assim que se tratava, estatisticamente, né? Então, ser normal, não necessariamente ser uma pessoa sadia mentalmente, era agir dentro do padrão estabelecido para a época. Provavelmente muitos de nós, há 50 anos atrás, não seriam considerados normais, porque o padrão da época distribuía as pessoas nos comportamentos de formas diferentes. Agora, mesmo que a gente possa alargar essa curva e ter uma compreensão maior, a gente não pode deixar de separar o que seria, em tese, o que é esperado no comportamento de uma pessoa que não tenha nenhum tipo de distúrbio, ou de problema, ou de transtorno, de pessoas que levam uma vida normal, mais ou menos tranquila. Talvez o que mais caracterize o problema de saúde mental é, para o indivíduo, o sofrimento que ela causa, né? E, em alguns casos, o sofrimento de terceiros. Às vezes a pessoa nem percebe, mas os outros percebem. E isso é um padrão bastante universal, né? Se você está em sofrimento, se você acha que você não está bem, independentemente de diagnóstico ou não, você tem que procurar ajuda. Então, essa é uma questão crucial. Não importa, não vão para o rótulo, não vão te chamar de doido, não vão dizer que você está com problema psiquiátrico. Tem vários tipos de ajuda, eu vou falar disso ao longo desse podcast. Mas se você não está feliz, se você está angustiado, está sofrendo, você tem que procurar ajuda. E se você apresenta comportamentos recorrentes, problemáticos, em que a família e os amigos indicam que você está com alguma coisa que você precisa ver o que é, vale a pena você buscar ajuda também. Mas por que será que cresceu tanto o número de casos diagnósticos de problemas de saúde mental? Bom, assim como em outras áreas, quando você afina os parâmetros e entende melhor o problema, você consegue diagnosticar mais. Então, vou dar um exemplo para vocês. Antes de se chamar TEA, transtorno do espectro autista, o autismo era estudado na sua forma mais severa. Quando se foi aprofundar o estudo do autismo, quando se foi entender quantas origens diferentes tem o autismo, quantas manifestações diferentes, em fases de vidas diferentes, o autismo aparece, como as reações são diferentes ao tratamento, né? A gente começa a ver que eles acabam separando o autismo em 3 tipos, que vai aumentando de acordo com a gravidade. São níveis de suporte, nível tipo 1, tipo 2, tipo 3. Tipo 1 mais leve, tipo 2 moderado, tipo 3 mais severo. Que é o nível de suporte que a pessoa vai precisar. Mas todos são autistas. Mas nem todos, por serem autistas, apresentam os mesmos sintomas e os mesmos problemas e precisam do mesmo tipo de tratamento. Então, quando você refina e aprofunda o estudo de uma certa área, você tende a conseguir diagnosticar mais casos. Esse é um lado que as pessoas acham que é positivo, né? Sempre que você pode diagnosticar mais pessoas, mais chance você tem de ter um tratamento adequado, né? E se não conseguir a cura, pelo menos conseguir o controle, né? E que a pessoa consiga ter uma melhor qualidade de vida. Mas eu diria que hoje em dia o problema transcende um pouco a questão apenas do diagnóstico por vastidão de conhecimento. Eu acho que nós temos um problema de diagnóstico por várias razões também. Nós temos um número muito maior de formados na área, não necessariamente em boas instituições de ensino,
Temos uma pressão da indústria farmacêutica enorme para que se medique precocemente crianças e pessoas com diagnósticos que exigem esse tipo de intervenção. Então a gente se assusta, né, e diz assim, se percentualmente, se pegar quantos por cento da população tem TEA, quantos por cento da população tem transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, quantas pessoas da população tem o transtorno da síndrome pós-traumática, quantas pessoas têm o transtorno da esquizofrenia, né, uma doença mental, quantas pessoas são bipolares, quantas pessoas têm TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, quantas pessoas têm TOD, né, transtorno opositor desafiador, e assim vai. Se você somar todo mundo, parece que não sobra ninguém que esteja pleno da sua saúde mental, e isso não é verdade, né? Primeiro porque muitos transtornos se unem. Então é comum que quem tem algum tipo de autismo também tenha TDAH, né? Quem tem o transtorno opositor desafiador também possa ter, por exemplo, TOC. Então você tem uma junção, mas mesmo assim o número seria muito grande. Então a gente precisa parar para pensar e dizer assim, será que, como é tratada a saúde mental no Brasil, nós estamos no melhor caminho? Eu diria que nós estamos avançando em muitas coisas. Por exemplo, quando a gente entendeu que uma pessoa que tem, por exemplo, uma esquizofrenia, que tem condição de ser controlada, e a pessoa está orientada, tem quem cuide, né? E a estrutura familiar arca com isso, a deshospitalização é super defensável, né? Aí o que aconteceu? Com essa ideia de que, para humanizar o tratamento das pessoas com transtorno mental, era melhor acabar com as casas de saúde, né, os manicômios que se chamavam naquela época, eu acho que foi uma medida acertada, porém, como toda política pública, não envolve só uma decisão voltada à saúde, também envolve questões ligadas ao orçamento, nós saímos do 8 para o 80. Então, não tem mais. Agora, tem pacientes que não têm condição de ficar em casa. Tem pacientes que colocam em risco a si próprios e a família, e que não têm perspectiva de controle permanente, né? Estado muito grave. Aí se criou essas casas, né, de atendimento, né, os CATs, que não necessariamente dão conta desse tipo de pessoa. Então, ao invés de chegar e dizer assim, nós vamos deshospitalizar esse tipo de paciente que tem condição, que não deveria estar aqui, que pode ser tratado em casa, ser bem recebido no seio familiar, ser incluso numa vida social praticamente normal, e tem alguns casos que não dá para fazer isso. Para essas pessoas, nós vamos ter casas de excelência com um bom tratamento, para que essa pessoa possa ter a melhor qualidade de vida sem colocar em risco a ela própria nem aos outros. Eu trabalhei em hospital mental. 2. No Juqueí, quando a gente fez estágio, passou lá um tempão, e depois eu trabalhei no Hospital Mental de Messejana, Hospital Mental de Messejana, no Ceará. Com muito menos recursos ainda do que tinha o Juqueí. E digo para vocês que era um depósito de gente. Me assustava demais, eu tomei a decisão de que eu não queria trabalhar com esse tipo de situação, era deprimente, era um abandono, e tinha gente lá que talvez pudesse voltar para casa, certamente, mas tinha gente que precisaria ser bem tratada, mas dentro de uma estrutura psiquiátrica. Então, do Estado, né, com toda a condição. Então, mais ou menos o que está acontecendo agora com a ideia de que não tem mais escola especial para autistas. Aí você quer fazer isso por inclusão. Nossa, melhor das intenções, mas nem sempre o autista, dependendo do tipo de suporte que ele precisa, tem condição de frequentar uma aula normal. E ele acaba sendo prejudicado e a turma também acaba sendo prejudicada porque não se deu nenhuma estrutura para atender esses casos mais graves. Então, o Estado acaba usando uma política
humanista, muito mais integrativa e inclusiva, mas deixa de gastar nos casos que não se adequam a esse tipo de situação. Então, nesse ponto, eu acho que o Brasil piorou. Ele teria que ter as duas condições, né? E principalmente também apoio para a família que está mantendo essas pessoas, né, dependendo do nível de dificuldade em casa. O que mais mudou, na verdade, foram as denominações, né? Nós deixamos de falar de doença mental e falamos muito mais hoje de transtornos, porque transtornos mostra um leque muito maior de condições, né, do quadro do paciente e que pode ser gerenciado, né, de uma forma específica para aquele paciente, sem necessariamente a busca de cura, né, como nos leva a crer uma doença mental. Então, quando você faz um transtorno e não tem uma doença, você fala doença que é cura, né? Mas quando você faz um transtorno, provavelmente você vai conviver com isso, se não por toda a vida, né? Pelo menos você vai conseguir tentar minimizar, né, o peso disso, os efeitos disso na sua vida, para poder ter a vida mais próxima do normal possível. Dependendo do grau que você está, você consegue isso com mais facilidade. Dependendo do grau que você tiver, você terá mais dificuldade. Nem todos os casos exigem medicação, mas certamente todos os casos precisam de acompanhamento especializado. E aí que eu acho que o profissional da saúde tem que ter coragem de chegar e dizer: esta é a área que eu atuo, eu não entendo muito disso, disso e disso, eu sou capaz de ter uma visão a ponto de indicar, olha, você tem provavelmente um probleminha que você deve tentar olhar um psicólogo comportamental, que é o mais indicado para aquilo que eu observei em você. Então você tem que ter conhecimento básico, né, para poder, inclusive, recomendar e direcionar os seus pacientes. Mas tem muita gente que caiu na rede é peixe. Então a gente tem que tomar cuidado porque o psicólogo, o psiquiatra mata tanto quanto o médico, se fizer a coisa errada, né? Tem que também saber, todos os profissionais da área de saúde, saber quando é uma crise grave que corre risco do paciente colocar a vida dele em risco ou a vida de outros em risco. Então tem pessoas especializadas, por exemplo, em tratamento para evitar o suicídio, para evitar os danos corporais provocados pela pessoa que está em surto. Então, tem profissionais para todas as áreas. Então, você tem que saber exatamente o que seria melhor para cada área, e para isso você precisa entender o diagnóstico que a pessoa recebeu, ou que você recebeu. E nem sempre a pessoa tem o esclarecimento necessário sobre o que significa aquele diagnóstico que você recebeu. Então, eles te carimbam um rótulo, e esse rótulo, às vezes, faz mais mal do que bem, se não for bem entendido e se não tiver o apoio necessário. Então, eu me preocupo, né? Eu acho que tem casos, são muitas as possibilidades de transtornos conhecidos, eu falei só dos mais comuns, mas eu me preocupo bastante com a forma como as pessoas alcançam apoio a tratamento e buscam tratamento, né? Eu acho que nós estamos devagar desmistificando alguns problemas. O autista é um exemplo claro disso, que ele tem uma estrutura psíquica diferente. Então nós temos que saber diferenciar, né, se é um problema da psique ou é um problema também que compromete a questão neurológica e a estrutura psíquica da pessoa. E isso gera tratamentos diferentes. Nesses transtornos normalmente diagnosticados exigem ajuda especializada e até a pessoa percebe que tem alguma coisa errada com ela, né? Então hoje nós temos diagnósticos tardios para entender, olha, na minha infância eu era assim, era assado, e aí começa a fazer essa junção e entende. Agora, sabe qual é o que mais me assusta? É que quando você subdivide doenças em categorias mais leves, mais médias, mais pesadas, você tem aí uma área de penumbra, intersecção muito delicada. Vou dar um exemplo bem concreto para vocês. Criança, 2 a 4 anos. Tem comportamentos típicos de criança de 2 a 4 anos que, para uma pessoa inexperiente,
ao ver uma ou duas vezes a criança se atirar no chão e fazer uma birra, ela chegar e dizer, provavelmente essa criança tem ou autismo, ou transtorno, o TOD, né? E às vezes não é. Às vezes, a falta de compreensão familiar, da dinâmica familiar, do que a criança está passando, e naquele momento ela está tentando se fazer entender, que ela não está conseguindo se fazer, que ela se irritou, não está sabendo lidar com os sentimentos dela, e aí vem alguém inexperiente, carimba ela com um transtorno, apavora a família, e é difícil tirar esse carimbo depois. Então, se eu puder ajudar vocês, a primeira coisa é dizer o seguinte: diagnósticos de transtornos não podem ser levados como definitivos por uma única opinião. E se a pessoa não for especialista naquele assunto. Segundo lugar, desconfie demais de diagnósticos muito rápidos em que o terapeuta não se aprofundou nos comportamentos da criança, não entendeu a dinâmica familiar, não compreendeu todos os aspectos que envolvem aquela criança ou aquele adulto, porque é um risco enorme de fazer um diagnóstico falso positivo. Então, quando houver uma possibilidade de que a criança possa ter alguma coisa, claro que os casos mais severos, todo mundo percebe. Pai percebe, pode não querer ver, mas sabe que tem uma coisa errada. Até alguém chegar e dizer, leva essa criança no terapeuta ou no psiquiatra porque ela tem algum problema, né? Mas quando o caso é mais tênue, ou é quase assim, digamos assim, intermediário, e que pode estar pegando um pouquinho de um transtorno, um pouquinho de outro transtorno, ou que tem alguns comportamentos que também acontecem no transtorno, mas que não, no caso daquela pessoa, não é parte de transtorno, nesses casos você precisa ter maior conhecimento do que você vai levar para o seu terapeuta e procurar pessoas que realmente tenham conhecimento profundo sobre o tema. Para ajudar, anotem. Anotem durante um período os comportamentos que vocês acham que estão fora de padrão, com um padrão repetitivo muito acentuado, que leva a criança ou o adulto ao sofrimento, que transforma a convivência com a criança ou com o adulto muito difícil, que você sente de uma certa forma pode colocar em risco a saúde familiar e a própria pessoa. Anotem. Anotem para poder levar para o terapeuta aquilo que vocês observam, porque por mais que se despreze, e eles desprezam muito a opinião da família, quem conhece profundamente a criança ou a pessoa que está lá, adolescente ou adulto, são os familiares, que podem dar informações. Ele vai usar a informação da melhor maneira possível, mas é muito bom que ele tenha informações. Então, cuidado com os diagnósticos únicos e definitivos, tá? Porque o risco do diagnóstico é virar um rótulo e, por incrível que pareça, hoje, quase que virou assim. Sabe aquelas piadas que a gente fazia de mau gosto, quando a gente falava que está perdendo a memória e fala, olha o alemão, olha o alemão? Hoje é assim, olha o meu TDAH. Sabe? Vai ficando uma coisa banalizada. E tem casos em que tem jovens que glamorizam a doença, o problema mental, o transtorno mental. Então, nós estamos saindo do é um problema para olha aí o que eu tenho. Então, eu preciso de um cuidado especial, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, eu quero ter vaga no estacionamento, eu quero poder ter um atendimento especial, eu quero ter desconto de imposto de renda. Gente, virou quase uma terra sem lei, isso aí, e está me preocupando muito. Mas eu queria deixar para vocês aqui uma mensagem muito importante, né? Nenhum diagnóstico, nenhum rótulo define uma pessoa. Por que eu estou falando isso? Conheço pessoas que tinham uma vida normal, tinha problemas, sofria com algumas coisas, aí foi para o psiquiatra. Não deu certo no primeiro, não deu certo no segundo, não deu certo no terceiro, no quarto, quinto, sexto, oitavo, até ter um diagnóstico. Aí a pessoa tem o diagnóstico, vai lá estudar o diagnóstico. Aí vai descobrir, sou bipolar. Aí vai descobrir que o bipolar vai dar mania à depressão. E aí vai descobrir que tem a mania, a hipomania. Aí onde é que eu me enquadro? Aí acaba vivendo da doença, fixando a doença. Acha que todo mundo ao seu redor tem que saber que ela é bipolar. Ela quase que transforma isso no cartão de visita. Olha,
queria que vocês soubessem, né, que eu sou bipolar. Na verdade, isso não define você como pessoa. Você não tem que sair contando para todo mundo que você é bipolar. Talvez você tenha que dizer isso para as pessoas mais próximas que convivem com você para te entender e te ajudar. As pessoas do seu convívio normal não tem que saber se você é bipolar ou não, a não ser que você tenha vontade de contar. Mas você não tem obrigação de contar. Você não está faltando com a verdade com ninguém ou você não expor um transtorno que a maioria das pessoas pode não estar percebendo isso. Então, não deixe que um rótulo defina o que você é. Provavelmente você é muito mais, muito melhor, muito mais complexidade, muito mais coisas a serem descobertas do que aquele diagnóstico que você recebeu. Entre vários, são dezenas, centenas de. Tem o borderline, tem a síndrome de burnout. São tantas coisas que apareceram agora que vocês devem se sentir meio perdidos, né? Mas tem uma outra coisa que eu queria dizer para vocês. Uma grande parte dos transtornos, quando eles são diagnosticados, bem diagnosticados com transtornos, precisam de acompanhamento especializado. Mas uma grande parte dos problemas psicológicos que não são transtorno, e é a maioria das pessoas, também pode precisar de ajuda. Então, às vezes, você está em sofrimento porque você está se separando, ou porque você está passando por um luto, ou porque você não está entendendo você e as suas reações, você quer se compreender melhor, você quer entender por que você reage de certa forma em certas circunstâncias, porque você envolve com certo tipo de pessoa, porque você não está bem com seu pai ou com a sua mãe, ou seja com lá quem for, porque você tem questões na sua intimidade. E às vezes você não precisa de uma terapia de longo prazo, né? Então é muito importante que vocês saibam que existem outras modalidades, né? A psicoterapia breve é uma delas. Você trabalha com tempo determinado, focal no problema, né? E com um psicólogo mais assertivo, mais orientador, mais diretivo para você tratar aquele problema naquele espaço de tempo. Caberá ao psicólogo ter o conhecimento para chegar e dizer: essa situação não é situação típica de psicoterapia breve, mas muitos casos são. E as pessoas não conhecem isso e têm medo de ficar preso a uma terapia caríssima durante muito tempo, sem saber quando isso vai terminar, sem ter coragem de romper a relação terapêutica e acabam nem procurando ajuda. Então, a psicoterapia breve é uma solução, eu acho que pode ajudar muita gente. Se vocês quiserem saber um pouco mais, eu falei sobre isso. Está lá no meu website www.bialobo.com.br, onde lá nos serviços eu coloco o que é psicoterapia breve, sabendo que, não sendo um transtorno diagnosticado, e principalmente também não sendo criança, que não tem condição de fazer psicoterapia breve, pode ajudar muita gente que se sente em sofrimento, em angústia e que não tem nenhum transtorno, está passando por problemas e precisa de apoio. E isso também é muito importante para a saúde mental. Então, quando a gente fala de saúde mental, é como a nossa saúde. Tem questões graves que tem que ser acompanhadas, às vezes tem que ficar até internado. Tem questões que você pode melhorar, mas que você vai ficar com aquilo ali sempre sob controle, né? E tem questões que você teve o problema, foi no tratamento, passou pelo tratamento e ficou bom. Então, a gente tem que abrir esse leque um pouquinho, assustar-se um pouco com o exagero dos diagnósticos, questionar se o diagnóstico vier radical, rápido, definitivo, sem grandes e profundos estudos sobre a pessoa, e buscar ajuda, sem ter medo de dizer que você está querendo buscar ajuda para se conhecer melhor, né? Para desenvolver-se pessoalmente. Então, ajuda muito, né? Eu espero ter ajudado vocês. Se quiserem colocar alguma dúvida, comentem, por favor. Façam perguntas. Deem a sua opinião. Me sigam, por favor, lá no meu website, onde tem todos os episódios que eu já postei e alguns novos também. E, se puder, né, me seguir no Instagram, pense comigo com o Bia Lobo, também vou ficar muito feliz. E vamos formar uma comunidade que contribui uns com os outros para o bem-estar, para melhorar a vida das pessoas, tá bom? Então pense comigo, mas decida por você, tá? Nos vemos em breve e fiquem bem.
Pense comigo, senta aqui, vamos conversar sobre vida e amor. Tempo que não quer parar, entre risos e tropeços, a gente aprende a voar.